Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, sinceramente, parece que saiu direto de um livro de história antigo: a ideia de que a Terra é plana. E o mais impressionante é que, por mais inacreditável que pareça, é um tema que está ganhando uma força enorme nos dias de hoje. Vamos tentar entender o porquê disso tudo. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A gente vive na era das viagens espaciais, com satélites girando ao redor do planeta, GPS no bolso de todo mundo. Como é possível que uma ideia como a da Terra plana esteja em alta? É um quebra-cabeça que a gente vai montar junto aqui. E olha, não estamos falando de um movimento pequeno ou isolado, viu? Existem documentários super populares sobre isso, conferências internacionais que reúnem centenas de pessoas e, claro, comunidades online muito, mas muito ativas. É um fenômeno moderno e surpreendentemente bem organizado. Ok, vamos começar olhando para essa comunidade moderna. O que é mais fascinante, na minha opinião, é como eles tentam usar a própria ciência ou o método científico para tentar provar suas crenças. Aquele documentário famoso, A Terra é Plana, mostra isso muito bem. Os defensores da teoria, eles não ficam só na conversa, não. Eles vão lá e tentam ativamente fazer experimentos para validar a visão de mundo deles. E aqui vem a grande ironia da história. Os próprios experimentos que eles criam para provar que a Terra é plana, bom, eles acabam confirmando que ela é um globo. E o que acontece com esses resultados que não batem com a teoria? Simples, são ignorados, deixados de lado. E esse exemplo é simplesmente perfeito. Um grupo gastou $20 mil, é muito dinheiro, num giroscópio a laser super preciso. O objetivo? Provar que a Terra não gira. O resultado? O aparelho detectou exatamente a rotação da Terra, 15 graus por hora. Ou seja, a própria experiência deles provou que estavam errados. Mas vamos combinar, essa ideia de uma Terra esférica não é nada nova. Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Mais de 2 mil anos, e ver como a humanidade sacou a forma do nosso planeta pela primeira vez. Tudo começou lá na Grécia Antiga. Primeiro veio Pitágoras, lá por 570 a.C., com a ideia de uma Terra esférica. Depois, Aristóteles apareceu com as primeiras provas baseadas na observação. E, finalmente, o gênio Erastóstenes não só confirmou a teoria, como mediu a circunferência da Terra com uma precisão que, olha, é de cair o queixo. E as provas que Aristóteles usou eram de uma simplicidade brilhante. Ele reparou que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse é sempre redonda. Ele notou que quando se viaja para o sul, novas estrelas aparecem no céu. E concluiu que a matéria, por tender ao centro, formaria naturalmente uma esfera. Tudo isso sem nenhuma tecnologia avançada. Mas a jogada de mestre foi o experimento de Erastóstenes. Ele fez uma coisa muito simples. Notou que ao meio-dia, numa cidade, o sol não fazia sombra no fundo de um poço. Só que, na mesmíssima hora, em outra cidade mais ao norte, uma vareta fincada no chão fazia uma sombra. Ele sacou que essa diferença só podia existir por causa da curvatura da Terra, e a partir daí, calculou o tamanho do planeta. E o mais incrível de tudo, o cálculo dele teve um erro de só 5 a 10%. Isso há mais de 2 mil anos, usando só varetas, sombras e o cérebro. É simplesmente genial. Certo. Agora, vamos dar um salto gigantesco para o presente e olhar para as evidências modernas, que são, sem exagero, esmagadoras. Vamos analisar algumas das alegações mais comuns. Dizem que o horizonte parece plano? Bom, claro que parece. A Terra é imensa. De uma grande altitude, a curva fica bem óbvia. Outra é que a gravidade não é real, mas é a gravidade que puxa tudo para o centro e forma uma esfera. E a história de que as fotos da NASA são falsas? Poxa, existem milhares de imagens confirmadas por várias outras agências espaciais e até por gente que é astrônomo amador. E as evidências estão por toda parte no nosso dia a dia, sabe? Pense nos navios que somem no horizonte, primeiro casco, ou nos fusos horários, que só fazem sentido num globo. O nosso GPS funciona por causa de satélites que orbitam uma Terra esférica. E, claro, as incontáveis fotos e vídeos feitos do espaço. É muita coisa. Isso tudo nos leva à pergunta mais importante, talvez a mais profunda de todas. Se as evidências são tão claras, tão esmagadoras, do que se trata realmente esse movimento? Qual é a raiz disso? E a resposta, ao que tudo indica, não está tanto na ciência, mas sim na psicologia. No fundo,
Essa é uma questão de confiança. Aqui a gente chega no ponto central. Para muita gente, a teoria da Terra plana não é sobre as provas ou as evidências. Ela funciona mais como um símbolo, uma bandeira de uma desconfiança muito grande nas instituições, seja o governo, a ciência oficial, a mídia tradicional. É um sintoma de algo bem maior. E para fechar, tem essa citação bem provocadora do diretor do documentário, que diz assim: "Meu sonho seria que as pessoas usassem o terraplanismo como uma analogia para algo em que elas mesmas acreditam. Porque é fácil demais demonizar outro grupo, mas todo mundo é suscetível a isso." É uma reflexão muito poderosa, não é? Sobre os nossos próprios pontos cegos. E nos deixa pensando: o que tudo isso revela sobre como a gente acredita nas coisas no mundo de hoje?